2 Timóteo 3, a partir do 6. Diz assim: entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Estes mestres se opõem à verdade, como Gênesis e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Gênesis e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino e como vivo, e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante na vida do discípulo de Jesus, do cristão, é essencial, que é a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus. Porque ambas as coisas caminham juntas, tanto a palavra de Deus quanto a pregação. Porque uma pregação bíblica será aquela pregação que terá como assunto principal e como tema principal a palavra de Deus. Toda pregação que está submissa à palavra de Deus, essa é uma pregação bíblica. E não tem como alguém ser cristão ou discípulo de Jesus sem amar a palavra de Deus, sem ter a palavra de Deus como central e como essencial na sua vida. Wagner, desliga a água ali, por favor. Que a gente abriu ali e ela começou a pingar aqui. Por alguns minutos eu pensei, nossa, está chovendo hoje? Mas não, apenas uma gotinha. Esse texto aqui, Paulo está falando a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, provavelmente é a última carta que Paulo escreve, é o último livro que Paulo escreve. Paulo aqui já está no final da sua carreira, está aqui no final já da sua vida aqui, e ele está preparando Timóteo para ser, digamos assim, o seu sucessor, o seu substituto. Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo estava preparando Timóteo aqui para ser um pastor, para ser um pregador da palavra de Deus. Então, nas duas cartas, você vai ver Paulo dando conselhos a Timóteo.
E tem uma coisa que Paulo não deixa de falar inúmeras vezes, que é acerca da palavra de Deus e da importância da palavra de Deus na caminhada cristã. E também Paulo ensina Timóteo aqui, mostra para ele o que é essencial na pregação da palavra. Lendo algum livro nas últimas semanas, um escritor estava abordando sobre qual seria a principal tarefa de um pastor, por exemplo. O pastor ele tem algumas demandas com relação à sua vocação e o cuidado com a igreja. E sem dúvida nenhuma, esse escritor ele fala que com certeza é o ensino e a pregação da palavra de Deus. Então saiba de uma coisa, a coisa mais importante na minha vida, que os irmãos têm que orar constantemente, é pela pregação da palavra de Deus. Porque ela, se você reparar bem nesse texto que nós lemos, principalmente os últimos versículos, olha o quão a palavra de Deus é importante. No versículo 15, é através dela que nós temos sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Como crerão se não tem quem pregue? Então nós temos acesso à salvação através da palavra de Deus. A palavra de Deus é revelação para nós. Depois ele vai ressaltar que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, não tem uma vírgula que não tenha sido fruto da inspiração divina na vida dos homens que escreveram a palavra de Deus. Então nós aprendemos, eu gosto muito dessa versão da NVT, que ele vai falar que nós sabemos o que é verdadeiro através da palavra de Deus. Nós percebemos o que não está em ordem na nossa vida. Ela serve para nos corrigir quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Tá bom? Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que ela é importante, está presente em todas as fases da nossa vida. Ela é essencial para nós, meus irmãos. No final, ele vai dizer que Deus usa a sua palavra para capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, para vocês terem ideia do quão especial é a palavra de Deus. Acho que foi no GC que eu compartilhei que a maior alegria, às vezes no começo do ministério meu e da Pri, uma das maiores dificuldades é que eu lamentava muito, continuo lamentando, quando você prepara a palavra de Deus, você prepara uma pregação, você estuda e Deus usa cada momento daquele estudo para revelar a sua palavra, a sua vontade, primeiro para o pregador. O meu coração se enche de alegria e o que eu mais quero, não vejo a hora, né? Entra um momento de ansiedade, é vir aqui para o púlpito e botar para fora, compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Então, no começo, eu ficava muito triste, muito chateado. Eu quero que você não me interprete mal. Eu nunca preguei e nunca vou pregar aqui, fazer uma mensagem exclusiva para você. Entendeu? Saiba disso. Eu não vou vir aqui e vou pregar para fulano, ciclano, belclano. Eu tenho mais coisa para fazer do que pesquisar a sua vida e fazer uma mensagem para você. Porém, a minha vontade, o meu desejo é que todos estejam. Eu gosto de ver toda a igreja, porque Deus falou tanto comigo que eu fico tão alegre e quero compartilhar, porque eu sei que independente do que você esteja vivendo, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar é algo muito precioso.
É algo que eu sei, eu não tenho dúvidas, que vai ser importante, seja qual situação você esteja vivendo. E compartilhando acerca de algumas experiências que eu tenho com relação à pregação, eu acho muito interessante que às vezes, e não é uma, são várias vezes, quando alguém vem compartilhar acerca do efeito que não a minha mensagem, mas a mensagem de Deus fez na vida dessa pessoa, é algo totalmente diferente do que eu preguei. Eu fico espantado às vezes. Pessoa, por exemplo, preguei sobre, sobre discipulado. E a pessoa vem me dizer o quanto a mensagem foi importante para resolver um problema que ela estava tendo no casamento. Aí eu fico assim, nossa, que bom, meu irmão, amém. A única coisa que eu tenho que dizer é amém. Agora, depois eu fico pensando, onde é que foi que eu toquei nesse assunto? Para vocês verem o quão a palavra de Deus é especial. Ela é fora da curva, ela não é um texto qualquer. Amém. Até uma das coisas importantes, esse primeiro trecho que Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não sei se você acompanha um pouco do que acontece no nosso mundo. O que mais nós devemos defender, e como que nós defendemos isso é mostrando a verdade. O que mais tem sido atacado nos nossos dias é a palavra de Deus. Ela tem sido distorcida. Ela tem sido picotada. As pessoas não querem toda a palavra de Deus. Elas querem apenas alguma porção da palavra de Deus que lhe interessa. É muito comum você ver a palavra de Deus sendo usada para todos os campos da vida. Você vê a palavra de Deus sendo usada para seitas, você vê a palavra de Deus sendo usada por espíritas, você vê a palavra de Deus sendo usada por tudo quanto é grupo, porque tamanha é a riqueza dela. O grande problema disso é que as pessoas, elas não querem toda a palavra de Deus. Elas querem apenas aquilo que lhes importa, que lhes convém. A última que eu vi agora, que eu fiquei, nossa, estava demorando para acontecer isso. Surgiu agora uma Bíblia inclusiva. Essa é a nova moda agora. Está sendo vendida essa Bíblia. Então, aqueles que não veem pecado, por exemplo, na prática homossexual, e eles veem que não tem como lidar com toda a Escritura, o que eles fazem? Eles criam uma Bíblia para eles. Meus irmãos, se você crê na palavra de Deus, você precisa crer em toda a palavra de Deus. Tem coisas aqui na palavra de Deus, e diversas vezes eu me coloco nessa posição, eu compartilho com os irmãos, que toca lá dentro. Não pensem que a tarefa de um pregador, quando vai pregar a palavra de Deus, é uma tarefa fácil. Porque, primeiro, a palavra de Deus tem que falar comigo. Então, talvez você possa ver o pastor aí, né, ali, bem de bem aqui na frente, alegre, feliz, né, e pensando assim, miserável, está bem de bem aí, nada acontece com ele. Ele pega e joga esse texto aqui para nós. Esse texto, ele consome primeiro as minhas entranhas. Primeiro, ele destroça o meu coração. E é assim porque a palavra de Deus, ela é vista como boas novas. Só que ela é uma boa nova que, antes de vir a boa nova, vem uma má notícia. A pregação que mais fez sucesso, que nós temos aqui indícios na palavra de Deus, é a pregação de Pedro. E outra pregação que foi muito forte, e era uma pregação também muito importante, porque era uma pregação que antecedia a vinda de Jesus, é a pregação de João Batista. Sabe qual é o tema principal dessas duas pregações? Pecados, arrependimento. A palavra de Deus mostra o que há de pior em nós.
nos chama a um arrependimento. E aí ela vem, enquanto nós estamos ali debruçados, vendo o horror do nosso pecado, arrependidos, ela vem e derrama ali a graça de Deus. Ela mostra, nem tudo está perdido. Há um Deus que veio até nós. E sabe como que Deus vem até nós? Todos os dias. Talvez você não tenha tido encontros com Deus porque a sua Bíblia anda fechada. Porque a sua Bíblia, você não sabe nem onde ela está. Eu até te recomendo botar um GPS, talvez acelere um pouco na correria do dia a dia para você encontrar a sua Bíblia. Ou faça que nem eu. Tenha várias Bíblias e a espalhe elas por todo quanto. Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra de Deus, você quer ouvir a palavra de Deus? Já ouvi isso de um pastor várias vezes. Alguns pastores, fale, leia a Bíblia em voz alta. Ou seja, tenha intimidade com a palavra de Deus. Ali no verso número 16, Paulo vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para nós. Você sabe que essa palavra inspirada, olha só que interessante. Na sua essência, na palavra original do grego, se você for traduzir literalmente o que significa essa palavra, ela significa sopro de Deus. Ou seja, quando Paulo está falando para Timóteo que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é porque ela foi soprada por Deus àqueles que escreveram. Ela foi sussurrada por Deus. Aonde que nós vimos e aonde que nós vemos o sopro de Deus na Bíblia? Em Gênesis. Quando Deus usa do seu sopro, Ele faz de barro vida. A mesma coisa acontece quando a palavra de Deus ela é pregada a nós. Nós temos acesso à salvação. Nós nascemos fruto do sopro de Deus aqui escrito para nós, meus irmãos. Negligenciamos uma dádiva de Deus que é a palavra dele. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus e nos debruçamos sobre ela, ouvimos a pregação de Deus, embasada na palavra dele, Deus está soprando vida. Quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce fruto da pregação da palavra de Deus. Lá em Tiago, no final do capítulo número 1, vai dizer que nós somos gerados da palavra de Deus. Quando nós lemos, é muito interessante, eu não sei se você já viu alguns testemunhos sobre pessoas que conheceram a Cristo e nasceram de novo. Os que mais me espantam, para você ver que não é a oratória do pregador, não é as habilidades do pregador, os argumentos. O que eu fico mais espantado é quando eu já vi vários exemplos de pessoas que conheceram a Cristo, entregaram a sua vida, lendo um folhetinho, ou lendo simplesmente um Novo Testamento, um trecho da Palavra de Deus, sem que ninguém estivesse ao seu lado para argumentar, para poder usar de uma oratória bonita. Interessante que toda mensagem que eu considero uma catástrofe, não é sempre que eu tenho esse feedback, mas nas vezes que eu tive os melhores feedbacks, digamos assim, de como foi a pregação, as que mais eu vi impacto na vida das pessoas foram as que eu me senti um lixo pregando.
A primeira vez, eu nunca vou esquecer, eu já compartilhei isso aqui. Eu era seminarista, fui pregar numa igreja no interior, uma igreja cheia de gente. Eu suando, você não tem noção como eu estava suando aquele dia. Suando, que estava me perdendo naqueles meus rascunhos, naqueles meus esboços. Eu nem sabia fazer esboço direito. Eu estava aprendendo. Eu desci daquele púlpito envergonhado. Não, sabe quando você não sabe onde meter a cara? Eu fui com um amigo, que era seminarista dessa igreja, terminou o culto. Nas igrejas batistas tradicionais, é costume, não importa quem seja o pregador, depois que ele prega, ele tem que ir lá para frente e cumprimentar um por um. E eu assim, ai meu Deus do céu. Eu sabia dessa tradição, mas eu me fingi de louco. Fiquei na frente, ali sentado, olhando para os lados. Aí o meu amigo sentou do meu lado. Ei, cara, que bom, cara. Parabéns aí pela palavra. Eu assim, não fala nada, que vergonha. Vamos embora, logo. Aí o pastor veio, vamos lá. Vamos, né? Aí eu lá, amém. Aí veio, o pastor me traz um rapaz chorando e diz assim, ele quer falar contigo. Aí ele dá o seu testemunho, pastor, eu estou desviado da igreja há um bom tempo. E Deus usou a sua pregação hoje para que eu me reconciliasse com Jesus. Aí eu me senti mais um lixo ainda. Mas um aprendizado que eu levo para toda a vida. O importante não é o pregador, o importante é a mensagem. Amém. A mensagem. E qual é a mensagem que importa para nós? É a palavra de Deus. As pessoas, muitas vezes, elas são enganadas, elas vão atrás de falsos profetas, porque elas têm preguiça de ler a palavra de Deus. Ou elas são movidas, que nem eu fiz questão de ler ali o comecinho do trecho, Paulo fala ali de mulheres que estavam sendo enganadas, estavam vulneráveis, e elas estavam sendo enganadas e controladas pelo seu pecado e pelo desejo do seu coração. Ou seja, homens, lobos, se utilizavam de argumentos, oratórias, entravam na casa dessas mulheres, usavam do próprio desejo do pecado que já habitava ali nesse coração para distorcer a palavra de Deus. Para levar essas mulheres para ensinos que não eram a verdade. E eu fico muito chateado, muito triste, quando eu vejo discípulos de Jesus que preferem seguir youtubers, seguir pessoas que têm como essência da mensagem autoajuda, como tem essência na sua mensagem alegorias que não condizem em nada com a palavra de Deus. Há uma prática, a prática que eu ia falar, uma prática muito antiga, que as pessoas achavam que para tudo se resolver dentro de casa bastava ter uma Bíblia grande aberta. Não sei se alguém já teve uma Bíblia grande aberta dentro de casa. Geralmente é no Salmo 23. 91, olha aí, ó. Olha aí. Achava que ali não, aqui, ó, a palavra de Deus está aqui no meu lar, aberta. Agora a moda hoje é seguir cortes, tanto em Instagram, YouTube, que falam acerca de princípios que passam longe de princípios da palavra de Deus. Uma coisa que eu faço é não seguir os irmãos da igreja. Saiba disso. Se eu vejo alguma coisa, foi aleatoriamente. Para mim não me entristecer. Saiba disso, eu faço isso para mim não me entristecer. Porque tu fala, pá, mas eu preguei isso. Eu mostrei lá. Você não, porque não vem, pergunta, eu vou mostrar. Tem uma pregadora que está fazendo muito sucesso
hoje no Brasil. Ela ficou famosa por uma alegoria do celular, do iPhone. Ela é chamada de pregadora juvenil, pregadora mirim. O nome dela é Vitória. Vitória. E aí, assim, eu fico impressionado como é um meme ambulante. Só que as pessoas levam a sério aquela mensagem. E não tem nada de Bíblia. São frutos de um positivismo, fruto de um misticismo, alegorias vazias. E para mim não falar bobagem, eu fui pesquisar um pouco mais. Eu vi uma entrevista dela num podcast aí, onde a entrevistadora pergunta assim para ela, com certeza na tua pregação inteira, porque os cortes que fazem sucesso, tem um pouco de Bíblia ali, né? Ela tenta ajudar, né? Mas por que você não posta os trechos que tem a Bíblia ali? E ela respondeu, não exatamente com essas palavras, mas ela falou assim, porque as pessoas não dão like. Porque ninguém quer ver. Aí eu fiquei assim, mas agora que eu não entendi nada? É lógico que as pessoas, elas não querem toda a palavra de Deus, toda a Escritura de Deus. Mas não é por isso, para a gente poder encher uma igreja ou ter like, que a gente vai abrir mão da Escritura. Abrir mão da essência da palavra de Deus. Porque o mandamento de Deus é pregar sobre toda a palavra de Deus. Essa é uma angústia do pregador. Cada série que eu vou começar, cada mensagem que a gente vai trabalhar. Agora, por exemplo, nas que eu estou trabalhando na igreja, nos adolescentes é provérbio. Aqui no domingo a gente tem variado os versículos. No TEB agora é os evangelhos. Só que cada vez que eu vou pensar sobre o que pregar, eu fico espantado, porque eu lembro disso. Você tem que pregar tudo. Eu falo, olha assim, meio que falo para Deus, Deus, então me dê muitos anos de vida, porque é muita coisa para se pregar. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que estar inserida, não como uma Bíblia aberta dentro da nossa casa, mas ela tem que estar presente nas nossas conversas, nas nossas canções. Ela tem que estar inserida nos nossos devocionais dentro de casa. Sabe quando a gente fica em casa? Até nesse momento do você fica cantarolando uma música. Você tem que cantarolar a palavra de Deus. Você tem que aproveitar cada momento. Porque a pressão aí fora é muito grande. Você vai ter muito mais informações contrárias. Então você tem que colocar a palavra de Deus como central na sua vida. Você tem que parar o que você está fazendo para sentar e ouvir a palavra de Deus. Procurar entender o que está sendo pregado. Você tem que aproveitar o seu pregador. Que ultimamente eu tenho pregado mais, cada pessoa que se utiliza aqui do púlpito da igreja. Você tem que se utilizar para tirar as suas dúvidas, para ouvir qual é a visão das mensagens do pastor para essa igreja. Você deve ouvir, até recomendo, durante a semana, tem muito pregador bom para você ouvir durante a semana. Mas você tem que se alimentar com o que está sendo pregado aqui também. Por isso que Paulo faz questão de dizer ali no versículo número 10, para Paulo, ele está dizendo para Paulo assim, Paulo, não se desvie da verdade. Não se desvie do evangelho verdadeiro. Paulo usa da sua própria vida para testificar que o evangelho que ele estava pregando era verdadeiro. E mais, ele usa ali, você sabe muito bem o que ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor
e minha perseverança. Em outro trecho, Paulo vai até ressaltar que o evangelho em que ele crê é o mesmo que a avó dele e a mãe dele tinham ensinado a ele. O que Paulo está querendo ensinar a Timóteo aqui? Primeiro, o mais essencial, nós não devemos nos desviar do evangelho verdadeiro, que foi testificado pelos profetas, testificado pelos discípulos, testificado pelos apóstolos, de maneira nenhuma. Hebreus já vai dar o alerta, mesmo se descer um anjo e trouxer um evangelho novo, você tem que se apegar ao evangelho verdadeiro. Alguém me perguntou, e aí eu uso desse exemplo para explicar isso aqui. Eu sempre falo, né? Quando você for se mudar, se você for para um lugar diferente, ou até mesmo para quem está visitando a igreja, você tem que ir numa igreja onde o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Aí alguém uma vez me fez uma pergunta muito boa. E como é que eu sei? Se eu não conheço a palavra de Deus? E a palavra de Deus nos diz que a igreja ela tem mestres e pastores para que ensine acerca da palavra de Deus. E essa pessoa, muito bem, mas como é que eu sei que esse mestre está sendo verdadeiro? Eu achei muito justa essa pergunta. E Paulo nos dá indícios aqui. Ele fala assim, olha, a mensagem que eu prego condiz com o que eu vivo. Dificilmente você vai saber os bastidores da vida de um pregador famoso. Dificilmente, porque ele está muito distante de você. Mas você pode saber e você deve saber dos bastidores do seu pregador local. A dica que eu dou é sempre o seguinte, olha, reparem na minha vida, eu tenho que ser um livro aberto. Veja se o que eu prego condiz com a minha vida. Eu posso até me equivocar no que eu prego, mas se eu estiver condizente na maneira com que eu vivo, já é um bom passo. Ouça a mensagem, o sermão com a sua Bíblia aberta. Procure ver na vida do pregador, do pastor, os frutos do Espírito. Hoje eu estou me colocando aqui na fogueira. Eu trabalhei muito tempo com jovens e eventos. Adolescentes, jovens. Quando eu estava no Sul, trabalhei muito. Quando eu voltei para o Sul, trabalhei muito. Quando eu fui para o Rio, não sei, eu tinha um imã para essas coisas, trabalhei muito. Eu conheci, infelizmente, muitos bastidores. Muitos bastidores. E tem uma coisa que me entristecia muito ao ver os bastidores. As pessoas, grande parte delas, que eram famosas, não tinham o testemunho condizente com o que elas pregavam. Isso me entristecia muito. Só que, ao mesmo tempo, me fez dar valor àqueles anônimos da fé que eu conhecia no meu dia a dia. Pastores de igrejas que não eram famosos, pastores que não tinham fama alguma, mas que tinham a sua vida aberta a mim, um convite até para que eu entrasse nas suas vidas e visse que na sua simplicidade, na sua limitação, o Evangelho era condizente. Não era perfeito, longe disso. Até porque se você ficar olhando muito para a minha vida, o que mais você vai ver vai ser pecado. Porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Mas para vocês terem noção do quanto é importante esse momento aqui, no domingo, o momento onde na nossa igrejinha, muito se refere à nossa igreja como a igrejinha, como esse momento aqui é importante, porque na minha limitação, como eu falei, eu não fico vendo a vida dos irmãos, mas eu estou junto com os irmãos.
Então eu estou sensível e Deus usa da minha sensibilidade para ver quais são as nossas necessidades. Uma das orações que eu faço quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu vou começar uma série nova, eu oro para Deus assim: Deus, o que nós precisamos ouvir? Nós precisamos aprender de toda a palavra, mas nesse momento, o que nós, aqui na colina, na igrejinha, o que as famílias que fazem parte da nossa igreja precisam ouvir? O pregador da internet, ele é muito bom para ensinar, mas ele não sabe o que está passando aqui dentro. Ele não sabe o que está passando aqui no nosso convívio. Ele não sabe o que está se passando nessa atmosfera aqui de Santana do Livramento, que é impressionante. Livramento é especial, não sei se você sabe, é muito especial. É tão especial que outra oração que eu faço é que Deus nos use para que nós possamos ganhar essa cidade para Jesus. Porque nós somos fracos e limitados, mas a sua palavra, ela é poderosa. Ela veio do sopro de Deus, do sussurro de Deus. Paulo adverte ali a Timóteo, depois de ele ter mostrado ali, olha, olhe para a minha vida, olha para aqui, para minhas provações, olha para a perseguição, para o sofrimento aqui que tem acontecido aqui na minha vida. Depois ali no versículo número 14, ele fala, já se prepara. Você deve permanecer fiel ao que lhe foi ensinado, porque você sabe que é verdade. Agora preste muito bem atenção nisso. Você sabe que é verdade. Você conhece de quem você aprendeu. Você conhece a mim, você conhece. Ele vai falar ali, aqui ele fala ali, desde a sua infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, se tem uma coisa que você vai ter que lidar nesse mundo, é com relação à verdade. Muitos tentarão, de inúmeras formas, dizer que o que você crê não é verdade. Que essa palavra, na verdade, ela não é toda inspirada. Ela é um pouco inspirada. De que essa palavra tem erros, de que essa palavra tem falhas. E essas informações, a forma com que o mundo usa para ludibriar a nossa mente, não é de uma maneira de guerra, é de uma maneira sucinta. Eu alerto direto os adolescentes, aos jovens, mas eles não me dão ouvidos. E aí o que eu faço? Eu oro a Deus, entrego na mão de Deus e tento. Tento ali, batendo. Mas eu falo para eles assim, olha, preste atenção. O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Porque é através da cultura, é através das artes, de que a verdade ela vai sendo distorcida. E de uma maneira carinhosa ela vai habitando o nosso coração. É assim. Eu estava conversando com o irmão essa semana, a gente se escandaliza, e eu me escandalizo, quando eu vejo em momentos públicos a palavra de Deus sendo chacotada, a palavra de Deus sendo motivo de zombaria. Eu fico muito triste e tenho que lidar ali com o ódio no meu coração. Só que não é dessa maneira que a verdade nossa está em perigo. Porque nem nós estamos alertas, estamos vendo que temos que combater. Mas é quando ela vai entrando
na nossa mente, no nosso coração, através de uma novela, através de um seriado, que nós olhamos e falamos assim, mas isso aí não tem nada demais. É ficção. Isso aí é o artista falando. É a interpretação artística. É através desse caminho que nós vamos colocando em xeque algumas verdades bíblicas. Sabe, no seminário, seminário é uma montanha-russa. Quando eu saí do seminário, uma coisa que eu sempre, meu testemunho acerca de como foi a minha vida no seminário era sempre assim: eu sobrevivi graças a Jesus. Porque a minha fé, ela era colocada em prova todo santo dia. E no seminário que eu estudei, era um seminário que tinha professores muito liberais. Tinha um professor especificamente, que, impressionante, ele era o que mais influenciava a turma. Todo mundo amava, e eu era um dos que amava. Eu amava esse cara. E esse cara, ele foi até importante para mim, eu reconheço, porque ele abriu a minha cabeça. Tinha a cabeça muito fechada com relação ao estudo da teologia, da palavra de Deus. Era fruto de uma EBD. E impressionante o quanto as ideias que colocavam em xeque o Evangelho, as verdades do Evangelho, nos estremeciam. Eu sobrevivi ao seminário, e olha que eu nem estava numa federal, eu estava num seminário cristão. Eu sobrevivi ao seminário só pela graça de Jesus. Mas sabe por que eu estava indo para um caminho de duvidar das verdades bíblicas? Porque eu estava ouvindo o que aquele professor estava passando para mim. E eram caras liberais. Eram caras que não viam a palavra de Deus como toda inspirada. Vocês terem noção, tinha uma professora que cada aula ela matava alguém da Bíblia. Só para vocês verem o choque que eu tinha. Chegava na aula, eu quero dizer para vocês que Moisés não existiu. Pera aí. Moisés. Não, mexe com Jó, mas não mexe com Moisés. Tem 5 livros na Bíblia que é Moisés. Jó é um conto. Não, peraí. A gente orava para que ela não matasse mais ninguém. Tamanho despreparo, tamanho fragilidade que nós estávamos. Teve um dia que um desses professores, depois, graças a Deus, foi feita uma limpa no cinema. Teve um dia que um desses professores convidou uma novata para orar. Aí a novata, na sua inocência, primeira aula dela, não conhecia a fera. E já chegou sabendo como é que é quando a pessoa tem da fama. E já estava toda medo, né? E ela, na verdade, ela pediu para orar. Um professor, numa aula do nosso seminário, ela não orava. E ela falou assim: professor, eu posso orar? Todo mundo, né? Aí na oração dela, ela falou assim: Deus, cuida da vida do nosso professor, que ele não, eu nunca vou me esquecer disso, que ele não fale nada que mexa com a nossa fé. Amém. O professor terminou a oração, o professor pegou, virou, olhou assim para ela assim: olha, se eu, um mísero professor, sou capaz de tirar a tua fé, tu não merece ter essa fé. Olha a afronta. E com isso ele ganhava mais seguidores e a fama dele aumentava.
triste, meus irmãos, eu vi muitos colegas, eu acho que de uma turma de 100 que começou, que se formaram nessa turma, não dava 20, e desses 20, muitos foram para um caminho aonde a palavra de Deus ela não é vista como uma verdade absoluta. Pela influência de um homem. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem você admira. Eu sempre falo, compartilho o seguinte, nós sempre temos que nos colocar numa posição de fragilizados. Não confie que você é bom o suficiente para aguentar e ouvir qualquer coisa. Uma vez eu estava nessa vibe aí, né? Não, eu quero ouvir sobre tudo, eu quero ler sobre tudo. Deus usou uma senhorinha de 70, 80 anos numa praça. Estava pegando um livro sobre espiritismo. A senhorinha do nada, tirei o chapéu para ela. Nunca faria isso que ela fez, mas eu tirei o chapéu para ela. Sem me conhecer, sem me ver nunca, eu estou ali olhando um livro espírita, R$5, pensando assim, bom, eu vou ver para ver como é que funciona e tal, para ver o que eles creem e tal. Uma velhinha veio e falou assim, larga esse livro aí. Eu disse, não, eu só estou olhando, é da senhora? Não, larga esse livro aí. Isso aí é uma mentira, isso aí é uma ilusão. Mal ela sabia que eu era um pastor em processo, senão ela ia me bater. Ela ia me bater. Porque eu me achava invencível. Eu posso ler o que eu quiser, eu posso absorver, eu posso saber o que é bom e o que é ruim. Não, meu amigo. Não é assim que o inimigo age em nós. Nós nos alertamos e ficamos muito fixos quando o enfrentamento é gigantesco. Aí nós tiramos as armas, inflamos o peito. Mas e as pedrinhas que vão passando? E o pecado que habita no nosso coração? E os desejos que nos levam a querer um evangelho que seja mais doce, um evangelho que seja mais bonito, que tenha um sabor de mel, que vão entrando, incutindo na nossa cabeça. Não, mas eu não... Como é que pode um Deus que quer que a gente lute, que a gente persevere em oração, lutando contra os nossos pecados? Ele nos desarma. Nós ficamos desarmados. Quando vê, nós já estamos concordando com isso. Paulo vai seguir ali, toda a Escritura inspirada por Deus. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Você quer saber o que é verdadeiro nesse mundo? Nesse mundo onde a verdade ela é abstrata. Tem uma frase famosa, ele fala, uma frase dele antiga, que ele fala assim, haverá um dia que as pessoas não concordarão que a grama é verde. E o que você dirá a respeito da palavra de Deus? Que já há muito tempo, já há uma discordância com relação à sua veracidade. Estava estudando no TEB aqui, com o pessoal do TEB, eu estava falando para eles, olha, há muita evidência de que a Bíblia é verdadeira, há muita evidência. De alguns filósofos, há pouquíssima evidência. Se os seus textos são originais, se há veracidade nos seus escritos, mas eles não são contestados. Só é contestada a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a fé está em jogo. Nós vivemos num mundo onde o inimigo quer a nossa morte, quer a nossa separação de Deus. Todos os dias vai ser uma luta. A fé está em jogo. E ele termina aqui. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo.
haverá momentos que a palavra de Deus virá para nos confrontar, nos corrigir. É assim como um pai corrige um filho, corrige uma filha. Eu já estou vendo que eu vou ter muita dificuldade com isso com a Sofia, porque eu sou muito babão. Quando eu vejo aquela gordinha vindo com aquelas bochechinhas, pedindo desculpa e tal, eu assim, tenho que corrigir. Aí ela está abusando, preciso dar uma disciplinada um pouco mais forte aí. Nossa, me dói o coração. Eu fico todo bobo, eu fico com vontade de dizer assim, não foi nada, minha filha. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou criar um monstro. Aí às vezes a Pri vem, tem que disciplinar. Sim. Tem que disciplinar. Nossa, eu não sei o que acontece com essas crianças, que elas fazem a carinha mais bonitinha do mundo, assim. Papai, desculpa, papai, desculpa. É tão sem vergonha que se eu disser assim, tá bom, ela vira as costas e já vai assim. Deus é um Pai que nos corrige, nos mostra quando erramos, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele termina dizendo, Deus usa e prepara. Usa a palavra de Deus. A palavra de Deus é usada pelo próprio para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Você quer que Jesus cresça na sua vida? Você quer que a sua família cresça em Jesus? Você quer que você consiga lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades? Você quer ajuda para coisas específicas na tua vida, que só Deus sabe o que você tem passado e as dificuldades que você tem para lidar com isso? Saiba que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não tem nada que você possa estar vivendo ou passando que a palavra de Deus não tenha uma resposta. Não tem nada com que a palavra de Deus não nos ajude a direcionar a nossa vida para o caminho correto. Nós estamos lendo Provérbios nos adolescentes. Eu relendo Provérbios, eu estou ficando cada vez mais espantado. Nossa, mãe, fala sobre tudo. Tem orientação para tudo aqui. Eu estava falando para os adolescentes, agora na sexta-feira, eu falei para eles, sabe o que é o mais sensacional em Provérbios? É que Salomão e mais alguns aqui escrevem acerca da sabedoria de Deus para o nosso dia a dia, mas o mais impressionante é que eles escrevem isso baseado no que eles viram na vida das pessoas. Ou seja, quando o texto fala ali que você deve cuidar com as pessoas com que você anda, é porque ele viu que isso é importante, ele viu isso na prática, pessoas exercendo esse princípio e dando certo na sua vida. Ou seja, Provérbios, além de ser um livro inspirado sobre sabedoria para viver, é um livro que foi testificado na prática. Salomão viu na vida de pais, filhos e mães que alguns princípios, quando colocados na prática, dão certo. Tem um resultado muito bom. Qual é esse resultado? Andar na vontade de Deus. Aí eu parei e falei para eles, agora sabe qual é o mais impressionante? A gente sabe disso. A gente lê sobre isso. Toda sexta-feira a gente está aqui lendo, vendo. E mesmo assim, a gente sai lá fora e faz o contrário. Porque a gente é pecador, movido pelos nossos desejos. Mas eu parei e falei para ele, mas graças a Deus, que
que Deus, na sua misericórdia e no seu amor, Ele veio nos justificar. Porque se dependesse de nós, ia dar tudo errado. Nós somos pecadores, teimosos. Por isso que Deus derramou o seu Filho na cruz. Por isso que a palavra de Deus nos revela esse Salvador. Nos revela a importância da cruz. Nos revela a importância de nos debruçarmos nessa palavra. E ouvirmos. Ouvir não de entrou aqui e saiu. Ouvir, de prestar atenção. De absorver, de ficar ali, ó. Que nem a vaca fica ruminando a grama, ó. Ó. Mastigando. Para que essa palavra traga vida aos nossos corações, mude a nossa maneira de pensar, mude os nossos comportamentos, transforme as nossas vidas para a honra e glória de Jesus. Amém?